Estamos acostumados a considerar essas terras como eslavicamente ancestrais. Mas e se eu dissesse que, bem debaixo dos seus pés, nas florestas próximas a Ryazan, por 1000 anos se escondeu algo que não deveria existir? Guerreiros cujas espadas faziam Roma tremer, e um resultado genético que acaba de sacudir o mundo científico. Bem-vindo ao século V. Aqui não se lavra a terra, aqui se forjam espadas. Os arqueólogos os chamam de forma bastante técnica de Ryazan-oquianos. Mas a verdade é que este foi o povo mais enigmático da Eurásia. Um povo onde uma mulher empunhando uma espada não era lenda, mas realidade cotidiana. Eles desapareceram de repente, sem deixar uma única linha nas crônicas. Quem eram eles? Até esta semana, só tínhamos suposições. Mas a ciência acaba de dar um salto extraordinário. Obtivemos seu passaporte genético, e o resultado foi chocante. Os cientistas não apenas decodificaram o DNA deles. Encontramos seus descendentes diretos entre pessoas que hoje caminham pelas ruas das nossas cidades. Hoje vamos olhar nos olhos dos verdadeiros reis desta terra. Quem são eles? Os pais esquecidos do nosso povo ou estrangeiros cuja herança se dissolveu nos séculos? O que está escondido em seu genoma reescreve os livros de história. Vamos em frente. Conheçam o rei da floresta das margens do rio Oca, sepultado com uma diadema especial. Um sacerdote guerreiro enterrado com uma máscara de casca de bétula, armado mas adornado com ornamentos rituais femininos. E uma deusa viva, uma mulher que aparentemente era venerada em vida, com um rico adorno na cabeça. Parecia que jamais saberíamos como eram e de onde vieram. Os ossos nos solos ácidos do Médio Oca não preservam colágeno e se desfazem rapidamente. Mas o momento chegou. 3 crânios de excepcional conservação, provenientes de um cemitério de alto status, foram entregues a importantes antropólogos do país para uma missão ambiciosa: reconstruir sua aparência pelo método de reconstrução antropológica de Gerasimov. O material genético foi enviado para o estudo de seu paleo-ADN. As chances eram de 1 em 1000, mas os geneticistas conseguiram o impossível. Trabalhando em câmaras estéreis para não contaminar as amostras com DNA moderno, eles conseguiram extrair material genético de restos altamente degradados. Uma missão igualmente ambiciosa era reconstruir com a ajuda de inteligência artificial os mínimos detalhes do cotidiano desse povo: navios, roupas, armas. Cada detalhe foi desenhado com base em relatórios de escavação, para que a magia do cinema não contradissesse os fatos. Enquanto os geneticistas lutavam por cada nucleotídeo, os antropólogos devolviam camada por camada a carne a esses seres humanos. Na famosa Laboratório de Reconstrução Antropológica da Academia de Ciências da Rússia, especialistas reconstituíram o rosto de 3 representantes desse povo a partir de seus crânios. Após 6 meses de trabalho meticuloso, o chefe voltou a nos olhar, e ele é verdadeiramente imponente. Vamos chamá-lo de Steriai. Ele tem traços muito marcantes, um olhar penetrante, um rosto determinado. A imagem de um rei da floresta. Olhem, isto não é fantasia de rede neural. Diante de vocês está o rosto verdadeiro de um líder que dava ordens nas margens do Oca enquanto impérios desmoronavam na Europa. Combinamos os dados dos antropólogos e arqueólogos com o poder da inteligência artificial para que vocês o vejam exatamente como seus companheiros o viam 1000 anos atrás, da empunhadura da espada a cada detalhe de sua roupa. Mas de onde vem essa aparência? A genética deu a resposta, e isso também é uma sensação. Ele não é um habitante local. Primeiro os antropólogos, depois os geneticistas, confirmaram sua ligação com os godos, germânicos e bálticos. Seus genes falam de uma grande migração de povos, mas ele trouxe ao Oca não apenas genes, mas a cultura do punho de ferro que aprendeu nas fronteiras do Império Romano. Os geneticistas descobriram que ele era ruivo e de pele morena. Não era simplesmente um príncipe local, mas um homem em cujas veias se misturavam linhagens urálicas e europeias. Segundo os dados genéticos, era representante de uma aristocracia goda ligada a Roma. Aristocracia que se forma no primeiro milênio da nossa era
e que está na base de toda a aristocracia europeia, dos merovingios em diante. Mas o mais surpreendente são os sepultamentos de 2 outros chefes no mesmo cemitério de alto status. Seu haplogrupo é ancestral dos Hurriquidas. Se a elite dos Ryazan-Okianos se tornou a base da nobreza guerreira da Rus, de onde vieram eles mesmos? De onde, em plenas florestas, vinha o armamento mais sofisticado e caro da época e a disciplina das legiões? A resposta nos leva ao coração do Império Romano. Por muito tempo, os cientistas foram atormentados pela questão: de onde vieram, para as florestas do Oca, espadas romanas tipo Gladius, espadas de aço de Damasco não inferiores às melhores lâminas francas da Europa, moedas romanas e disciplina militar? Tudo indica que a elite Ryazan-Okiana era composta por veteranos das tropas auxiliares romanas, os auxilia. Imagine, um homem sai dos bosques de Mechera ainda jovem, serve 25 anos nas fronteiras do Império Romano, absorve sua cultura, tática e disciplina, e então volta para casa com prata e uma espada romana. Ele não constrói uma aldeia no Oca, ele constrói uma sede militar nos moldes romanos. Isso não era simplesmente um povo, era Roma nas florestas, uma corporação militar nos principais rotas comerciais da Eurásia. Tudo o que vocês veem agora em cena, cada estaca desta paliçada, o corte dessas túnicas, o aparato dos navios, foi criado por nossa equipe sob orientação de especialistas. Esta é a visualização mais precisa da Roma florestal já realizada. Século V da nossa era. Tempo em que nas florestas da Rússia Central não havia barbárie, mas se forjavam processos que exerceriam influência fenomenal sobre um enorme território. Enquanto a grande Roma se afogava em seu próprio sangue, aqueles que aparentemente participaram de sua destruição criaram aqui, nas densas florestas da Mechera, seu misterioso reino, o maior da Europa Oriental. Os Ryazan-Okianos exerceram uma influência gigantesca sobre toda a região entre o Volga e o Oca, comparável à influência de Roma sobre o mundo bárbaro. Não eram tribos dispersas. Tinham uma hierarquia rígida. Controlavam a principal artéria de transporte da época, o rio Oca. E controlar o Oca significava controlar as rotas do âmbar e da prata, por onde a prata árabe fluía do Oriente para a Europa. Eles cobravam tributos de vastos territórios. Vemos isso pelo tipo idêntico de fortalezas nas altas margens do Oca, posicionadas em intervalos regulares. Era um estado com ordem de ferro, o chefe ao centro, seus representantes nas fortalezas-chave e uma rede comum de alerta. Eles criaram um sistema de segurança que lhes permitiu prosperar por 400 anos na era das grandes migrações, quando civilizações inteiras desmoronavam. Vocês podem perguntar, por que os contemporâneos não os conheciam? Em épocas posteriores, viajantes e comerciantes árabes descrevem um povo muito semelhante. Diziam eles: não semeiam, não lavram. Quando nasce um filho, dão-lhe uma espada e dizem: tudo o que precisares, conquista com a espada. E esse povo, os Rus, era claramente distinguido pelos árabes dos eslavos agricultores que viviam nas proximidades e pagavam tributo a eles. Os Ryazan-Okianos são o protótipo daquela mesma cultura guerreira que mais tarde se tornará a espinha dorsal do antigo Estado russo. Toda a sua vida estava voltada para as expedições. Era uma casta de guerreiros que vivia pelo controle das rotas comerciais e das incursões. Não eram um povo sedentário, como seus ancestrais sármatas eram nômades. Reconstruímos para vocês, com a ajuda de especialistas e IA, um assentamento típico. A cada 2 habitantes, um é guerreiro profissional. E há um gigante de 2 metros envolto em pele de urso. Sua aparência foi reconstituída a partir de um sepultamento. Na cintura, uma colher indiana trazida de uma expedição distante. Até as mulheres aqui carregam espadas. Esta é uma democracia militar, uma casta que vive pela guerra. O assentamento dos Ryazan-Okianos não é uma aldeia de agricultores, é um acampamento militar. Sua vida é de limpeza constante de armas, cuidado com cavalos de combate e deliberações em longos salões onde se decidiam os destinos das expedições. Mas espadas e disciplina são apenas a ponta do iceberg.
Em breve vocês verão aquele que aterrorizava os próprios guerreiros. Mostraremos o rosto do sacerdote que por meio milênio se escondeu sob uma máscara de casca de bétula, e descobriremos por que um assassino profissional usava ornamentos femininos. E não percam o final. Encontramos um descendente direto desses reis que vive hoje entre nós. A semelhança vai surpreendê-los. O mais misterioso daqueles cujo repouso foi perturbado pelos cientistas era um homem de um cemitério chamado Undrik. Quando os arqueólogos limparam o sepultamento, um sussurro percorreu o acampamento. Diante deles jazia um guerreiro com uma máscara de casca de bétula. Por meio milênio, ele encarou a eternidade pelas frestas na casca, como se ocultasse seu verdadeiro rosto dos espíritos e deuses com quem combatia em vida. Para os Ryazan-okianos, doenças ou derrotas em batalha não eram acidente. Era um ataque de forças malignas, e o sacerdote entrava nessa frente invisível. Mas olhem para seu traje. No peito, pesados ornamentos rituais femininos. Nos ombros, uma camisa ritual feminina. Nas mãos, uma espada de combate da mais alta qualidade. Por quê? Aqui se esconde uma magia incrivelmente antiga. Para enganar a morte, o sacerdote guerreiro precisava tornar-se duplo. Unir em si o princípio masculino e o feminino. Acreditava-se que apenas as mulheres, como encarnação da grande deusa, possuíam força suficiente para o feitiço. Esta é, aliás, uma prática comum no xamanismo. Esperávamos que sob a máscara houvesse alguém local, mas o DNA explodiu todas as teorias. Ele não era local, era um ávaro, um estranho vindo dos distantes Balcãs. Como esse belo homem de olhos azuis de terras distantes se tornou o principal místico do reino florestal. Se era um mago capturado ou um mercenário que descobriu seu dom, jamais saberemos. Mas hoje, graças a IA e aos antropólogos, ele volta a nos olhar. E nesse olhar, há uma magia fria de uma época em que a fronteira entre a vida e a morte era mais fina que a casca de bétula sobre seu rosto. Mas os maiores segredos dessas terras não os guardavam os homens. Até hoje é um enigma. Os sepultamentos femininos mais ricos, com um incomum adorno de cabeça. Segundo os especialistas, apenas uma mulher por geração o usava. O rosto de uma dessas mulheres vocês verão agora. Olhem, esta é Liva. Os antropólogos chamam sua aparência de modelo da beleza europeia do norte. Mas a genética traz uma surpresa. Suas raízes chegam ao Oriente Médio e aos austeros sármatas. Ela não é apenas uma sacerdotisa, é uma deusa viva, cujo status superava o de qualquer chefe. Ainda hoje, nas aldeias de Ryazan, se fala em matushkas, mulheres conhecedoras, feiticeiras, cuja hierarquia repete com precisão a estrutura desse antigo culto. Por muito tempo, nas margens do Oca se venerava a grande mãe dos deuses. As mulheres capazes de dar nova vida eram consideradas suas sacerdotisas neste mundo. A mulher aqui não é apenas mãe, é condutora da vontade divina. Por isso, seu status lhe permitia não só realizar rituais, mas também liderar guerreiros. Antigas lendas registradas por etnógrafos no coração dessas terras pintam um quadro que arrepia os historiadores. Lendas de um reino de mulheres, no Oca. Dizem que lá viviam guerreiras que escolhiam seus maridos entre os melhores guerreiros de outros povos, mas apenas por 3 anos. Durante esse tempo, os homens serviam em seus exércitos, e as mulheres também eram guerreiras e feiticeiras. Antes do casamento, o homem tinha que combater com a mulher. Ao vencedor cabiam os filhos. A arqueologia confirma, o status dos sepultamentos femininos aqui não tem precedentes. Possivelmente as lendas das Amazonas do Oca não são fantasia, mas a memória distorcida de um matriarcado sagrado dos reis da floresta. A famosa frase russa, ela para o cavalo em plena corrida, não é metáfora. É memória genética das senhoras das florestas do Oca. Vocês podem dizer, 3 pessoas é pouco. Mas e os demais representantes desse povo? Recentemente foi publicado um artigo sensacional com nada menos que 14 paleogenomas desse povo. Os Ryazan-okianos apresentam 3 códigos genéticos predominantes: caçadores das florestas, a base local, ancestrais dos povos fino-úgricos da região.
Um fluxo báltico-eslavo, trazendo novas tecnologias e culturas, e o mais numeroso, o sangue sármata. Atenção, é exatamente nos sármatas que a maior parte de seu DNA tem origem. E foram os sármatas os famosos guerreiros do mundo antigo que Roma contratava com prazer. Essa cavalaria pesada sármata tornou-se o protótipo dos cavaleiros europeus. O historiador Godo Jordanes escreve sobre os povos Merens e Mordens na Meshera, integrantes do Império Godo. E o estudioso Theodor von Grimberg traduz Merens como mundialmente famoso, nobre. Na visão dos especialistas, Merens é a classe governante dos sármatas. Mas além dos haplogrupos mais frequentes, foram encontrados também ávaros, europeus, especialmente germânicos, e caucasianos. Diversidade tamanha se explica. Os homens Ryazan-Oquianos não eram uma tribo fechada, era um clube militar de elite. Se você fosse o melhor guerreiro da região, não importava se vinha do Cáucaso ou das florestas bálticas, você era um dos seus. Já a análise do DNA mitocondrial feminino revelou algo diferente. As linhagens femininas não se alteraram por séculos. São geneticamente notáveis pela estabilidade. Enquanto os homens saíam em expedições e morriam, as matushkas mantinham essa terra. Assim, as lendas do reino das mulheres e das amazonas que tomavam guerreiros como maridos foram completamente confirmadas pela ciência. A genética é o passaporte de um povo, mas os contos e lendas são seus sonhos. Por muito tempo acreditou-se que os Ryazan-Oquianos desapareceram sem deixar rastros, mas suas crenças não foram a lugar nenhum. Estão costuradas nas tradições da Meshera, passadas de boca em boca por séculos em seus territórios. No século VI, esse mundo vibrante desabou. Ainda não sabemos ao certo o que aconteceu. Imagine, o outrora grande reino no Oca em chamas. A maior das fortalezas é tomada de assalto. E o mais terrível, os arqueólogos descobriram mais tarde. Entre os defensores das muralhas, quase não havia homens. Enquanto a elite guerreira estava em expedições distantes, o inimigo chegou em casa. Nas muralhas resistiam apenas velhos e mulheres, as mesmas guerreiras do Oca de que falamos, travando a batalha final. Por muito tempo acreditou-se que esse era o fim de uma grande época, que a história desse povo havia terminado e que eles simplesmente desapareceram sem deixar rastro. E então vieram os eslavos para essas terras, mas os dados mais recentes da genética riscaram essa versão. Um pesquisador começou a testar contemporâneos que vivem perto dos antigos cemitérios e fortalezas dos Ryazan-Oquianos, e conseguiu rastrear descendentes diretos de linhagens antigas cujos paleogenomas já são conhecidos pelos cientistas. Yevgeny Zakharkin é descendente direto de um chefe do necrópole de Undrik e vive até hoje perto do lugar onde seu ancestral viveu e foi sepultado. Ele caminha pela mesma terra, olha para o mesmo rio Oca e é sua continuação direta. Curiosamente, sua aparência se assemelha à do nosso rei da floresta, reconstituída pelos antropólogos. Entre eles, 50 gerações, grandes incêndios, mudanças de religiões e impérios. Mas a biologia se mostrou mais forte que o tempo. A história da Meshera não é uma substituição de povos. É um fluxo ininterrupto de sangue que corre em suas veias. As conclusões foram confirmadas também por um artigo publicado em uma das mais prestigiosas revistas internacionais de genética, que comparou o patrimônio genético dos habitantes atuais da Rússia Central e da Mordóvia com o DNA dos Ryazan-Oquianos. A conclusão é sensacional. Metade dos habitantes atuais de Ryazan, com o haplogrupo R1A, são literalmente as mesmas pessoas que defenderam esse território 1000 anos atrás. Ou seja, os eslavos que chegaram aqui não substituíram a população nativa, assimilaram culturalmente a Meshera e as outras tribos locais mencionadas nas crônicas russas. É exatamente na região de Ryazan, onde um dia existia o centro sagrado do poder, que hoje vive o maior número de descendentes dos guerreiros das margens do Oca. O que isso significa? Os guerreiros que voltaram das expedições e encontraram as fortalezas em ruínas se dividiram. Parte partiu de forma organizada, levando o mais precioso. Para onde? Para a Escandinávia, para o nascente califado Khazaro ou para o reino búlgaro. Lá,
Esses guerreiros profissionais tornaram-se a elite militar e fundadores de linhagens aristocráticas. E depois, séculos mais tarde, voltaram, dando origem à cultura guerreira da antiga Rus. Mas os que ficaram também não desapareceram. A genética mostra que seu sangue corre nos habitantes atuais de Ryazan, Vladimir, Moscou e nos povos Mordva e Mari. A grande cultura simplesmente mudou de nome. Mas se você se olhar no espelho, saiba, a Atlântida das planícies russas não morreu. Ela simplesmente se tornou parte de você. Você é a continuação desse reino esquecido. Hoje mostramos a vocês não apenas história, mas o passado que voltou à vida. Cada detalhe visual deste episódio, das fíbulas nos mantos até as espadas romanas, é fruto do trabalho conjunto de nossa equipe e dos principais especialistas. Fazemos isso para que vocês possam olhar nos olhos de seus ancestrais. Se este conteúdo despertou em você a curiosidade sobre as raízes mais profundas da nossa história, inscreva-se no canal Reconstruindo a História. Aqui, ciência, arqueologia e inteligência artificial se unem para trazer à vida os povos e civilizações que moldaram quem somos. Ative o sininho para não perder nenhum episódio, porque a história que ninguém te contou está esperando por você aqui.